Fala, meu povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho de OSPF V3 configuração. Vamos botar a mão na massa aí, vamos fazer um labzinho de entre dois devices, coisa simples, coisa prática, mas é bom sempre relembrar e é bom aprender isso aí, tá bom? Vamos fazer entre Cisco e Huawei. Mas antes da gente começar, separei aqui os 4 passos que a gente precisa para instanciar o SPF, para ativar o SPF na caixa. Tá bom? Para quem é meu aluno já sabe, ou quem assistiu alguns outros vídeos, sabe que o SPF tem os 4 passos mágicos aí para a gente fechar, tanto no V2 quanto no V3. Quais são esses passos? Primeiro passo, instanciar o SPF na caixa, no device, colocar um processo ID nele, tá certo? Em alguns casos, tá, a gente está falando de IPv6, quando a gente fala de OSPF V3, a gente precisa habilitar o IPv6 na caixa, tá? Por quê? Porque ele utiliza o IPv6 do link local para adjacência de vizinhos, enfim. Então, em alguns casos, em alguns equipamentos, a gente precisa habilitar isso, tá? Primeiro passo, instanciar o SPF na caixa. Ponto. Segundo passo, muito importante, precisa definir um router ID para o nosso SPF V3, tá? Nosso router ID é um número de 32 bits, não é um IP, tá? É um número, né, que pode ou não vinculado a um IP, tá? E a gente precisa, e quando a gente está falando de USPF V3, se ele não encontrar nenhum IPv4 na caixa, numa interface, né, atribuída a ele, ele vai atribuir o 0.0.0 e não vai encontrar adjacências. Então, por boa prática, a gente define o router ID. E como eu sempre falo, a gente vai definir o router ID baseado numa identidade de IP que a gente vai colocar no equipamento, tá bom? O terceiro passo é opcional, nesse caso aqui, do V3, que é habilitar o address family. Por que é opcional? Porque no V2 a gente não tem, o SPF V2 a gente não tem. E quando a gente fala de SPF V3, a gente tem a possibilidade de trabalhar com address family, né? Fazendo endereçamento de IPv6 e IPv4 separadamente de forma das rotas unicast, tá bom? Opcional para quem quiser. Quando a gente for fazer um videozinho de BGP, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? E quarto e último passo, obrigatório, a gente precisa habilitar o processo SPF3 na interface com a área. Pô, Rodrigo, mas o SPF V2 eu poderia habilitar dentro da instância do SPF. Não existe mais o comando network, quando a gente fala de SPF V3, dentro do SPF. Eu preciso colocá-lo dentro da interface e dizer para a interface que ela faz parte do processo SPFX, né, 1, né, da instância 1, e na área específica que eu quiser, tá certo? A gente tem um pouquinho de Passive Port, mas isso aqui a gente não vai falar agora. E bora para a configuração. Deixei uma configuração aqui no Cisco e uma configuraçãozinha no Huawei para a gente fazer. Então vamos lá. Eu já separei os IPs, tá? Já coloquei os IPs aqui nas interfaces. Inclusive eu tenho que falar para vocês quais são, né? Eu acho que tem aqui. Ó, vou dar um exemplinho para vocês. Quando eu estou falando do Cisco, eu criei uma interface loopback e coloquei o IPv4 1.1.1 para ser o quê? Para ser o meu router ID do meu SPF e coloquei na minha interface loopback 2 o IPv6 address 201, né? DB8 4564, só para a gente distribuir isso depois, tá certo? Depois a gente tem que entrar dentro da interface, também já coloquei aqui ela em não shutdown, né? Botando IPv6 address, né? Link local. Lembrando que quando a gente fala de endereço IPv6 link local, FE80, ele é local, mas ele não é local da caixa, ele é local da interface. Presta atenção em mim, presta atenção, se liga aqui. Então, se eu for configurar aqui eu estou setando o link local, tá? Por boa prática. Só para mostrar para vocês que é possível fazer isso. E eu estou botando o FE80 2.2.1. Ponto. Do outro lado, que eu vou fazer do Huawei, eu não posso botar 1, senão ele vai dar conflito. Mas no mesmo equipamento, aqui no Cisco, se eu tiver uma interface Ethernet 02, 03, eu posso botar o mesmo endereço. Por quê? Exatamente, porque ele é o endereço de interface local, tá bom? E eu posso deixar isso de automático, que daí ele vai pegar de outra da interface, né, o link local, ou eu defino isso, tá certo? Eu tenho essa opção.
Depois, a gente vai em IPv6 address, vai botar um IP para fazer um enlace, né? O nosso 64 aqui, o nosso famoso 64 de enlace. Deixa eu até botar aqui, ó. Que o meu mouse tá uma loucura, cara. Tá muito ruim. Ó, deixa eu botar aqui o 0, tá? Onde eu vou colocar o 1 de um lado e o 2 do outro. Esse é o meu enlace, tá bom? E aqui eu vou colocar também o 1.1.1, né? LO, como boa prática. Eu vou colocar outro aqui, texto LO, 2.2.2.2. Então eu sei quem são os meus caras aqui, ó. Esse cara é esse cara e esse cara é esse cara, tá bom? Então, seguindo. Nessa versão do Cisco, lembra que eu falei que eu preciso habilitar o IPv6 no equipamento? Então, eu preciso dar o comando IPv6 unicast routing para habilitar o equipamento. Depois, eu habilito o IPv6, o router o SPF v3 e dou um processo ID nele, tá? Dou um router ID 1, né, que eu coloquei da minha interface loopback, e coloco dentro da interface. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu não vou configurar os enlaces aqui, nem as loopbacks, tá bom? Eu só vou habilitar o IPv6 na caixa, IPv6 unicast, ó, habilitei. Agora eu vou definir o meu router, né? OSPF, opa, router, OSPF, OSPF v3, e aqui eu vou dizer que eu preciso de um processo ID para ele, tá? É um processo interno do equipamento. Eu posso ter até 65.535 processos rodando SPF. Não vai utilizar, mas eu posso. Eu tenho essa possibilidade. Vou colocar um, né? E vou definir o meu router. Ó, passo 1, agora eu vou passo 2. Definir meu router ID como 1.1.1. Ponto. Vamos ver o que tem aqui. Ó, opa, aqui não dá. Aqui é do showrunning. Eu já tô no HAL já. Ó, quando a gente vê aqui router USPF 3, ó, eu já tenho meu router ID. Inclusive eu já tinha botado um... Ah, não, isso aqui eu acho que é automático, né? Address Families e IPv6 Unicast. Existe Address Families. Bom, feito o passo 1 e o passo 2, agora eu preciso fazer o passo 3, que é habilitar dentro da minha caixa. Olha aqui, ó, habilitar o SPF dentro da minha caixa. Interface Ethernet 0/0 e vou digitar o comando OSPF instance. Isso aqui é instância, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o processo, desculpa, é o processo ID, né? Instanciar, né? Então eu tenho que indicar um processo ID. Bom, instância 1, IPv6, tá? Opa, aqui, IPv6, aqui, e tenho que indicar a área, tá? A área que esse cara faz parte. Lembrando que o SPF é um protocolo de 1 para N áreas, então eu preciso de uma área, obrigatoriamente. Área 1. E numa boa prática que se utiliza, vamos lá, se eu não habilitar o SPF Network, lembrando que a gente tem multicast, broadcast e ponto a ponto, né? Ponto multiponto também. Mas se eu não habilitar por default, tá? Ele vai ficar como multicast, ou seja, ele vai criar DR-BDR, quem lembra aí do SPF V2. Então, por boa prática, eu gosto de habilitar o network, né? Dizer que o network do cara é um ponto a ponto, ou seja, 1 para 1, não tem BR e BDR, então tem menos LSA jogando nessa rede, tá? Eu tenho menos informações desnecessárias rodando aí, tá certo? Vamos ver como é que ficou. Eu dou um do show running, do show running, cadê? Tá aqui, ó. Nossa, eu tenho a interface configurada aqui até não poder mais. Vamos focar na 0. Ó, tá vendo? Eu dei um no IP address, eu não estou usando IPv4, eu dei um link local nela e depois IPv6, tá certo? Para o enlace, falei que ela é ponto multiponto, instanciei ela com IPv6 área 0. Bom, vou dar um exit, um WR para mim perder minhas configurações. E agora a gente vai fazer no Huawei, tá? Deixa eu fazer no Huawei aqui. Huaweizinho, ponto,
Ó, tem os comandos de configuração de verificação. Depois eu vou passar isso aqui para vocês, tá? Vamos fazer no Howie aqui. No Howie, eu também já fiz nas interfaces. E a minha ideia é a mesma. Eu vou criar uma interface loopback, né? Vou dizer que ela é o IP address 2, só por boa prática. Vou criar uma 2 aqui de IPv6, uma loopback 2 de IPv6 para mim distribuir isso depois, né? Vou entrar na minha interface, vou criar o meu link local. Ó, isso aqui tá errado, ó. O link local aqui, o que acontece se eu deixar o link local no Howie 1 também? Vai dar BO, vai dar conflito de link local. Lembrando que link local é por interface, tá? Eu tenho que habilitar o IPv6 na minha caixa. Eu vou botar um link local FE80 2.2.2. Vou botar o IPv6 do meu enlace, né? Esse aqui vai ser o IP2 do meu barra 64. Vou habilitar o SPF aqui dentro, tá? Enfim, vamos fazer na prática? Botei os IPs. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, tá? Qual é o primeiro passo para fechar o IPv6, o SPF v3? O SPF o SPF3, instanciar ele na caixa. Porra, digitei coisa aqui que não deveria. Ó, vou instanciar. Processo 1. Ponto. Segundo passo, router ID. Tá? O router ID, ele não vai ser o 1.1.1, ele é o 2. Ó, ele tá errado aqui, pô. Acho que eu já fiz isso aqui. Já tá aqui, ó. Ele já tem o router ID 2.2.2, tá? Deixa eu corrigir aqui, então. 2.2. Oh, não, acho que eu estou no Cisco, pô. Não, tá certo. Ponto 2. Show. Depois disso, eu vou vir na minha interface Ethernet 1/0/0, tá? Vou habilitar o meu IPv6. No Cisco eu habilitei na caixa, que eu vou habilitar dentro da interface, tá bom? Não, vou botar meu IPv6 aqui, address FE80, tá? Link local. Se eu não me engano, eu já coloquei antes. Já coloquei. Esse 64 eu já coloquei. Agora eu só preciso habilitar, né, o SPF v3 área 0. Ou estou dizendo, cara, o teu processo, né, ID é 1 e tu vai trabalhar na área 0. E também eu preciso dizer que o link, o network type dele é point-to-point. Por quê? Porque se eu tenho um lado point-to-point, um lado broadcast, um lado ponto multiponto, não funciona, não fecha, tá certo? Então presta atenção nisso, tá? Presta atenção, guerreiro. Fechou. Ó, eu vou mostrar as opções para vocês. Vamos me interrogar aqui. Ó. Eu tenho broadcast, tá? Eu tenho ponto multiponto, eu tenho NBMA, tá? E eu tenho ponto a ponto, que é o P2P, tá bom? Eu quero do P2P e tá tudo certo. Deixa eu dar um display this. Fechou. E agora eu vou dar um save. É um save aqui, é um save. É muito equipamento. E eu vou verificar no meu Howie, ver se eu fechei a adjacência. Display o SPF v3 peer. Ponto. Já fechei a minha adjacência. Tá bom? Eu não tenho aqui o DR e o BDR. Por quê? Porque eu coloquei ponto a ponto, tá? Se eu não colocasse, eu teria esse cara aqui. Vamos verificar aqui, deixa eu copiar e colar aqui que é mais fácil. Se eu der um show aqui no Cisco, tá? Show o SPF v3 e IPv6 neighbor. Ó, tá vendo? Ele já estabeleceu a 32 segundos. Eu tenho uma nessa Ethernet, tá? O neighbor, ele é o 2.2, ou seja, o Howie é o 2.2 e ele tá full, tá certo? Show de bola. Ó, ele fala aqui que o meu SPF é um V3, a instância é 1, a address family IPv6, né? E o router ID é 1.1.1. E a gente pode ver rotas aqui de OSPF. V3, né? Opa, OSPF. Acho que faltou aqui alguma coisa. Não, tá certo, esse aqui mesmo. É que eu não distribuí nenhuma rota, tá? Vamos falar um pouquinho, eu separei duas coisas legais aqui que a gente pode fazer. A gente pode fazer também o Passive Interface dentro do SPF v3, a mesma coisa do V2, tá? Esse Passive Interface. Ou seja, eu posso entrar dentro do SPF, deixa eu aumentar aqui, dentro do router SPF v3.1 e dizer que as interfaces são passivas, default, todo mundo. Ou seja, eu não vou mandar LSA de hello para ninguém,
tá? Mas eu posso especificar, cara, manda só nessa interface. Ah, não, manda só naquela outra interface. Ó, você vê o exemplo aqui, tá? O SPF, a hora que ele ativa Passive Interface Default, o processo que estava em full, ele automaticamente fica down. E ele depois ele diz que no Passive Interface Gigabit Ethernet 03 vai mandar LSA, ou seja, vai subir adjacências nessa interface. Tá bom? E também a gente tem a opção de sumarização do SPF 13. E por que eu vou sumarizar? Porque a tabela de SPF pode ficar muito grande. Então eu posso escolher sumarizar as minhas rotas, né? Definir um conjunto de rotas que vão circular de acordo com o network como boa prática. Tá certo? Basicamente é isso, pessoal. Depois eu vou deixar o linkzinho aí para quem quiser. Quer dizer, as configurações para quem quiser e segue o baile.